ao tapete diante do presidente, Vladimir Vladimirovich, estávamos profundamente enganados. Os funcionários foram chamados ao tapete do presidente da Rússia, Vladimir Vladimirovich, estávamos profundamente enganados. Oksana Dmitrieva afirmou a necessidade de mudanças estruturais. O presidente russo, Vladimir Putin, observou que o processo de restauração da economia doméstica foi concluído, mas ele acrescentou que o problema agudo, no entanto, continua sendo a tensão no mercado de câmbio, razão pela qual o rublo se tornou uma das piores moedas do mundo, informou o observador econômico do primeiro russo, Yuri Pronko. No Tsargrad. Principal programa. A deputada da Duma, membro da Comissão de Orçamento e Impostos da Duma, doutora em Economia, professora Oksana Dmitrieva falou sobre a desvalorização no ar. Ela destacou que hoje a Rússia está saindo parcialmente da zona do dólar e, para ser mais preciso, estamos sendo expulsos de lá. Mas em qualquer caso, todas as regras monetárias pelas quais vivíamos, que foram em grande parte impostas, já não são válidas para o nosso país e agora definitivamente não há necessidade de as seguir. Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Temos um fluxo limitado de moeda conversível para o país. Por que então continuamos teimosos, mantendo o rumo, influenciando-o da forma que o FMI nos prescreveu desde o início da década de 1990? Por que é que estamos a realizar intervenções monetárias, uma vez que já quase não temos dólares? Calculamos mal uma ou duas vezes? Ao mesmo tempo, continuamos a manter uma taxa de câmbio flutuante do rublo, uma meta de inflação. Essas coisas são consideradas a verdade suprema. Mas, ao mesmo tempo, não devolvemos a venda obrigatória de receitas de exportação em moeda estrangeira. Observou o parlamentar. Ela explicou esta teimosia das autoridades monetárias pelo simples hábito e pela falta de iniciativa. Eles agem como uma linha de montagem e simplesmente executam um programa automático que já aprenderam. Mas hoje precisamos mudar completamente as ferramentas, e não só isso. Esses funcionários precisam ir ao presidente e dizer que dizem: Vladimir Vladimirovich, o que temos feito ultimamente foi profundamente errado. Estávamos profundamente enganados. Agora temos que fazer isso de forma completamente diferente. Resumiu o interlocutor do primeiro russo. O Banco Central e o Ministério das Finanças encenaram sabotagem. Enquanto isso, o vice-chefe do Comitê de Política Econômica da Duma, Mikhail Deliagin, discutindo as razões do colapso do rublo no ar em Constantinopla, chamou a atenção para o fato de que no segundo trimestre de 2023 houve um aumento real em investimento na Rússia. Além disso, a indústria manufatureira começou a crescer rapidamente. Começou a apresentar procura de investimento e surgiu uma ameaça de que o dinheiro dos especuladores financeiros iria para o setor real. O que deveriam fazer os liberais que gerem a economia doméstica que servem os mesmos especuladores financeiros nesta situação? Imagine que você é o chefe do Banco Central ou o ministro das Finanças e as pessoas que você atende lhe dizem: parentes, seu país está uma bagunça aqui, sua economia está se desenvolvendo, nossa base de recursos pode diminuir, porque está se tornando mais lucrativo produzir algo do que especular. Vamos trabalhar guerra Ucrânia-Rússia, ao vivo, golpe duplo para Putin quando o QG da Marinha do Mar Negro ataca e Kiev avança. A descoberta ocorre quando Volodymyr Zelensky encontra Trudeau pela primeira vez desde a invasão. Putin sofreu outra derrota quando a Ucrânia atacou o quartel-general da sua Marinha em Sebastopol e fez um avanço significativo no Oblast de Zaporizhia. A Ucrânia realizou hoje um ataque com mísseis contra o quartel-general da frota russa do Mar Negro. O militar está desaparecido em combate, disse o Ministério da Defesa russo. Fotos e vídeos mostraram grandes nuvens de fumaça sobre o prédio em Sebastopol, na Crimeia anexada. O Ministério da Defesa disse que 5 mísseis foram abatidos pelos sistemas de defesa aérea russos em resposta ao ataque a Sebastopol. Não ficou imediatamente claro se o quartel-general foi atingido por um ataque direto ou por destroços de um míssil interceptado.
O governador de Sebastopol empossado pela Rússia, Mikhail Razvozayev, disse que ninguém ficou ferido fora do quartel-general em chamas e não forneceu informações sobre outras vítimas. Os bombeiros lutaram contra o incêndio e mais forças de emergência foram acionadas enquanto o fogo continuava. O ataque com mísseis ocorre depois que tanques ucranianos penetraram na linha final de defesa de Putin no oeste do Oblast de Zaporizhia, sinalizando um grande avanço, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. Este é o primeiro caso de tanques ucranianos avançando através da forte camada defensiva de valas e obstáculos antitanques da Rússia, disse o ISW. Míssil ucraniano atinge Sebastopol. A Rússia sofreu outro golpe quando a Ucrânia realizou um ataque com mísseis contra o quartel-general da frota russa do Mar Negro, matando um militar, disse o Ministério da Defesa russo. Fotos e vídeos mostraram grandes nuvens de fumaça sobre o prédio em Sebastopol, na Crimeia anexada. O governador de Sebastopol empossado pela Rússia, Mikhail Razvozayev, disse que ninguém ficou ferido fora do quartel-general em chamas e não forneceu informações sobre outras vítimas. Os bombeiros combateram o incêndio e mais forças de emergência foram trazidas, uma indicação de que o incêndio poderia ser massivo. Moradores de Sebastopol disseram ter ouvido explosões no céu e visto fumaça, informaram meios de comunicação russos. Imagens que circularam nos canais ucranianos do Telegram mostraram nuvens de fumaça à beira-mar. Uma torrente de ambulâncias chegou ao quartel-general da frota e estilhaços foram espalhados por centenas de metros, informou a agência de notícias TASS. O Ministério da Defesa disse que 5 mísseis foram abatidos pelos sistemas de defesa aérea russos em resposta ao ataque a Sebastopol. Não ficou imediatamente claro se o quartel-general foi atingido por um ataque direto ou por destroços de um míssil interceptado. Oleg Kryushov, funcionário da administração da Crimeia, disse que um míssil de cruzeiro abatido perto de Bakhchisarai, a cerca de 30 quilômetros, 18,5 milhas para o interior, provocou um incêndio na grama. Razvozayev disse que a infraestrutura civil não foi danificada, mas não mencionou o impacto no quartel-general da frota. O sorriso de Lavrov disse mais de 1000 palavras de oponentes nos Estados Unidos. Parecia que a ONU tinha deixado de ser uma organização onde decorria muita luta política, mas os Estados Unidos também estão a tentar usar esta plataforma contra a Rússia. Mas para isso é necessário realizar uma grande reforma. No entanto, por enquanto, digamos, o sorriso de Lavrov nesta intriga disse mais do que 1000 palavras dos seus oponentes nos Estados Unidos. O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse anteriormente que o presidente dos Estados Unidos, durante a 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, não só fará propostas para reformar a ONU, mas também o Banco Mundial e outras instituições, com iniciativas no domínio das infraestruturas, da saúde, do clima e de outros bens públicos. No entanto, foi proposto dar ênfase especial à expansão do número de membros no Conselho de Segurança da ONU. Por que expandir a participação no Conselho de Segurança da ONU? No seu discurso do ano passado na 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Biden disse que Washington apoia o aumento do número de membros permanentes e não permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, em particular, defendem a inclusão da Índia, da Alemanha e do Japão. Este ano a mesma linha continua. Porque os estados precisam manter a sua autoridade a todo custo, e isto será feito através de um suborno aos países do mundo sob a forma de um novo estatuto. O jornalista de assuntos internacionais e candidato a ciências históricas, Sergei Latichel, delineou os objetivos dos Estados Unidos de forma ainda mais específica em sua revisão analítica. Em primeiro lugar, à custa de países como o Japão e a Alemanha, querem aumentar a participação de controle no Conselho de Segurança da ONU, em oposição à Rússia e à China. Mas o principal é, em segundo lugar, Washington pretende tentar, em conexão com o aumento do número de membros do Conselho de Segurança da ONU, diluir o poder de veto nele, substituindo-o pela adoção de resoluções por maioria de votos. Há também uma ideia duvidosa na administração americana, há muitos clãs nela, é por isso que existem muitas ideias, para utilizar a participação no Conselho de Segurança apenas para aumentar o prestígio dos países de que Washington precisa, sem lhes dar o direito real de influenciar os assuntos mundiais.
Em junho deste ano, o bem-informado The Washington Post escreveu sobre os planos da Casa Branca de incluir mais 6 estados no Conselho de Segurança da ONU, mas sem direito de veto. Isto é em terceiro lugar, estamos a falar de uma estranha tentativa de dividir o Conselho de Segurança em 2 classes. Os antigos membros terão este direito mais importante, os novos membros não. A reforma não é ruim, mas um sorriso é mais interessante. A posição da Rússia é muito simples. E o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, também falou sobre isso. O tema provavelmente também foi levantado na sessão da AGNU. Moscovo não se opõe à expansão do número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas a Índia e o Brasil deveriam ser aceites. E os países africanos também precisam de uma representação adequada. Os Estados Unidos são necessários como ajudantes, entre os membros permanentes Índia, Alemanha e Japão. É aqui que surge a controvérsia. Moscou é contra a inclusão de satélites americanos como a Alemanha, dos quais já existem a maioria. Diz Latichel. Bem, algo sobre um sorriso. Na véspera da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o primeiro vice-representante permanente da Rússia junto à organização, Dmitry Politsky, falou bem em uma entrevista. Ele enfatizou que as tentativas dos Estados Unidos de reformar o Conselho de Segurança da ONU sem o consentimento de todos os seus membros estão fadadas ao fracasso e estão repletas de uma divisão nesta estrutura. Os americanos compreendem perfeitamente bem, admitem em entrevistas sérias, que não tem qualquer influência para levar a cabo a reforma do Conselho de Segurança sem o consentimento dos membros do Conselho de Segurança, principalmente dos membros permanentes, e em princípio da maioria absoluta dos membros da ONU. Disse Politsky. Os fatos mais importantes no mundo você ver aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. O diplomata russo lembrou que as negociações sobre a reforma do Conselho de Segurança estão em curso há quase 20 anos, pelo que deve haver alguma decisão, o mais próxima possível do consenso, relativamente aos parâmetros da reforma, o que exigirá alterações a um voo. No entanto, tal decisão deve ser ratificada por todos os países, e se algum deles for contornado neste processo, isso levará a uma divisão na organização. Politsky ridicularizou a ideia dos Estados Unidos de que a reforma para expandir o Conselho de Segurança da ONU os ajudaria a limitar a influência da Rússia e da China. Não há lógica aqui, porque eles não terão mais influência no Conselho de Segurança do que tem agora. Se o Conselho de Segurança se expandir, incluirá países que prosseguirão uma política independente. E a influência dos Estados Unidos e dos seus aliados será pelo menos diluída. Portanto, este é totalmente um jogo para o público interno, para mostrar que os Estados Unidos estão tentando fazer alguma coisa. Diz o diplomata. Então, um trunfo dos Estados Unidos. De resto, veremos como os acontecimentos se desenvolvem. Resultado 05.09. Visita a Bakhmut e choque da guerra. Zelensky visitou brigadas de combate perto de Bakhmut.